Na aula de hoje, nós vamos trabalhar modalidades organizativas do planejamento, certo? Então, vamos lá. O que são as modalidades organizativas? De acordo com Lehner, né, que é uma pesquisadora argentina, Délia Lehner, o trabalho que a gente faz em sala de aula, ele se classifica em 3 grandes blocos, que são as atividades permanentes, são as sequências didáticas e os projetos didáticos ou a aprendizagem por projetos. Hoje, esses 3 grandes blocos, eles são conhecidos como modalidades organizativas. E essas modalidades, elas vão ajudar a articular os saberes que fazem com que as crianças e os jovens, eles construam e consolidem a aprendizagem e tendo como base a interdisciplinaridade, tá certo? Nós vamos ver detalhadamente agora cada um desses blocos. Sequência didática. Ela vai se diferenciar das demais modalidades organizativas, porque ela norteia as ações pedagógicas a serem executadas. É o planejamento do professor que acontece ali, né? Então, essa didática, ela vai tratar especificamente do estudo que vai envolver o ensinar do professor e o aprender do aluno. E os componentes de estudo da didática, eles são os conteúdos, os objetivos desses conteúdos e as avaliações, tá certo? Sequência didática, a gente pode colocá-lo como o planejamento de um trabalho pedagógico, de uma aula, de um projeto. E o que é uma atividade permanente dentro das modalidades organizativas? A atividade permanente é uma atividade escolar que responde às necessidades básicas e os cuidados de aprendizagem e de prazer para a criança. E esses conteúdos, eles necessitam de uma constância. Eles não podem ser feitos num único momento. É necessário uma constância. Então, nós temos como exemplo aí no nosso dia a dia as rodinhas que as professoras fazem todas as manhãs com as suas crianças, o momento da higiene da criança, antes do lanche, depois do lanche, na volta dos intervalos e de outras atividades com massa, com tinta. Esses momentos de higiene também são atividades permanentes. O momento da alimentação, incentivo à leitura e tantas outras atividades lúdicas que as professoras fazem em sala de aula. Nós temos aqui 4 ilustrações que nos mostram bem o que são as atividades permanentes. Aqui nós temos uma professora estimulando a leitura, ela está lendo, os alunos estão acompanhando, e a gente pode supor que em algum momento ela passa a vez para que uma criança leia. Ali nós temos uma outra professora também numa roda de leitura com crianças menores, crianças ali da educação infantil, essas daqui já são dos anos iniciais. Uma outra criança no seu momento de higienização das mãos e aqui uns pequenininhos no momento da alimentação. Ah, então, são todas atividades permanentes. São atividades que acontecem com muita frequência e que não vão mudar, elas sempre vão acontecer. Outro ponto importante, as atividades permanentes, elas buscam que a criança realmente aprenda a fazer aquela atividade sozinha num determinado momento. Aqui a gente trabalha a independência e a autonomia da criança. Aprendizagem por projeto didático. O projeto didático, ele tem como objetivo um produto final. E que produto é esse? É uma aprendizagem significativa. Então, a proposta é realizar uma série de tarefas que resultem numa aprendizagem significativa, como está colocado aqui. O projeto de leitura e escrita, por exemplo, que sendo desenvolvido por uma determinada turma, ele vai ter um produto final. Qual é o produto final de um projeto de leitura e de escrita? Além da criança aprender a ler e escrever ou aprimorar o hábito da escrita e da leitura, ele pode produzir um livro, esse é só um exemplo, produzir um livro de receitas e levar isso para a sua casa. No momento em que esse livro chega à residência da criança, ele vai estimular a família a preparar determinados alimentos cujas receitas estão elencadas ali naquele livro. Tá? Então, aprendizagem por projetos. Esse é só um exemplo, mas existem várias formas de se trabalhar projetos. Tá? Aqui tem algumas ilustrações que também vão nos ajudar a perceber isso.
Nós temos aqui os meninos fazendo pesquisa, nós temos uma professora atuando ali, orientando um trabalho com as crianças. Aqui essa figura ela é muito interessante, porque a professora está trabalhando junto, ela está deitada aqui, ó, trabalhando juntinho com os seus alunos. E aqui nós percebemos duas crianças onde parece que uma estimula a outra a aprender. Então, a aprendizagem por projeto, ela acontece à medida em que as atividades vão sendo desenvolvidas, tá certo? Aí, gente, dentro das modalidades, né, que a gente está vendo, nós temos algumas atividades que são de sistematização. Elas são destinadas para que a criança fixe aquele conteúdo que está sendo trabalhado. Então, são as atividades onde a criança tem que identificar as partes do corpo, formas geométricas, numerais, cores, todo o conteúdo trabalhado que a criança precisa fixar, ele é feito por meio dessas atividades de sistematização. Olha lá, aqui nós temos uma menininha aprendendo a escrever o nome. Aqui a gente lê Ana. A criança aprende a escrever o nome da primeira vez que a gente ensina? Não. Então, isso é uma atividade que ela tem que ser sistemática, até a criança conseguir escrever o nome dela sozinha. Ali tem uma criança realizando tarefas matemáticas. Aqui nós temos uma outra atividade de sistematização que é muito rica, que é o desenho e a pintura. Aqui a criança pode identificar formas geométricas, formas do corpo, várias formas, e pode identificar as cores, pode trabalhar com as cores primárias, secundárias, terciárias. Então, com a pintura e o desenho, inúmeros conteúdos podem ser trabalhados. Aqui nós temos uma outra criança brincando de amarelinha. Olha aí, gente. Ela vai identificar os números, ela vai trabalhar coordenação motora, ou seja, temos aí a matemática sendo trabalhada de forma lúdica e tem a parceria com o educador físico. Então, nós temos a professora de atividade que vai trabalhar matemática e temos o educador físico que vai trabalhar aí a questão da coordenação, da motricidade dessa criança. E nós temos ainda algumas atividades que são ocasionais. Elas surgem a partir de um contexto interessante. E esse contexto pode ser trazido pela criança, pelo estudante ou pelo professor. E esse contexto não necessariamente faz parte da sequência didática elaborada pelo professor. Né? É uma coisa que acontece, mas que o professor, sabendo usar isso, ele vai agregar àquele planejamento dele. Então, a leitura de uma notícia de um jornal, algum poema que pode ser recitado em sala, e esses poemas e essas leituras e vídeos e tantas outras coisas que podem ser trazidas nesse momento, elas podem ser linkadas com o conteúdo que está sendo trabalhado. Aí eu trouxe duas. Aqui é um teatro, gente. Não raro a gente está em sala de aula, ou na sala dos professores, e a gente recebeu um convite de uma outra colega para prestigiar uma hora cívica, para prestigiar uma apresentação teatral, para presenciar e para apreciar um jogo dramático feito pelos alunos, né, de uma determinada turma. Então, essa representação dramática aqui pode ser uma atividade ocasional e apoiar a professora em algum conteúdo que ela estiver trabalhando, mesmo que isso aqui não faça parte da sequência didática dela. Aqui nós temos os menininhos, ó, um dentro de uma caixa de papelão, o outro puxando. Se eu estou trabalhando, por exemplo, meios de transporte e na hora do intervalo os meninos aparecem com uma brincadeira dessa, ou eu, enquanto professor, vou até o pátio e verifico aquelas caixas de papelão, eu posso estimular os meninos a trabalhar os meios de transporte. A caixa virou um meio de transporte, por mais simples que seja. E é ideal, inclusive, eu sempre falo a vocês, para trabalhar com a tecnologia alternativa. Tá aí a sucata. Era uma caixa que talvez não fosse ter nenhum uso, que virou um meio de transporte. Essa atividade ocasional serve para fixar conteúdo. Nosso bate-papo hoje era em torno desse conteúdo. Deixa eu só colocar aqui para vocês.
sobre as modalidades organizativas do planejamento, que está dentro do nosso plano de ensino. Vou postar para vocês no Google Class esses slides, 2 links de uns vídeos bem interessantes para que vocês assistam e uma atividade que vocês realizem, tá certo? Muito obrigada pela presença de vocês aqui, né? Assistam a aula. Qualquer dúvida, mande mensagem, mande e-mail e a gente se encontra em breve.